pessoal, hoje é um dia que eu estou muito feliz. Vocês estão recebendo esse vídeo no domingo. E neste domingo, a minha salinha da EBD voltou. Então, a partir de hoje, eu não vou gravar apenas as aulas. O canal não vai morrer. Eu vou ficar aqui gravando pra vocês, mas aí eu vou dar dica pras tias e pras irmãs do Ministério Infantil. Então, se você é da sala do maternal ou simplesmente trabalha com círculo de oração infantil e você precisa de recursos, de alguma coisa, pode ser que os próximos vídeos vão te ajudar com a ideia, com alguma coisa. Pra vocês, eu quero deixar a minha gratidão. Eu tô muito feliz porque eu tenho 1 ano de grupo. Agora vou desfazer esse grupo com a dorzinha no coração. Mas o canal aqui continua, porque eu tenho certeza que ele é um canal de bênçãos, tá bom? Então, meu muito obrigada pra você. Se você é criança e assiste os meus vídeos, não se preocupa não. Eu vou mostrar os recursos, mas no final vai ter a história, tá bom? Então, continua aí, que após a vinheta eu vou começar tudo. Senhor, meninas! Então vamos lá. Eu disse meninas porque eu acredito que a maioria sejam mulheres. Mas se você é algum rapaz que trabalha com crianças e está assistindo esse vídeo, pode deixar aí no comentário que do próximo eu já vou mudando esse jeito de falar, tá bom? Vê só. Primeira coisa importantíssima, a gente vai orar. Porque tudo que é feito para o Senhor tem que ser feito para Ele, então a gente tem que conversar com Ele. Então eu peço que vocês orem comigo para que dê tudo certo, tá bom? Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estar aqui. Por mais uma vez ter esse privilégio de estar gravando uma aula que venha ajudar alguém, que venha ser bênção na vida de alguém. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Obrigada pela criatividade, pelas estratégias e por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Vai fazendo-se presente nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Então, olha, uma coisa importantíssima que antes dessa pandemia eu não dava importância é que a gente tem que ler a Bíblia na frente dos pequeninos. Se vocês forem pegar um vídeo meu no início, eu não lia a Bíblia. Eu já começava a falar com eles e aí, quando eu fui convidada para gravar na sede, aí o tio Carvalho, que ele é muito conhecido, talvez você conheça ele é uma bênção. Ele me convidou e ele foi conversando comigo. Olha, mas eu acho tão importante que você leia na Bíblia, porque a gente tem que criar esse hábito, que eles são pequenos, porque eles vão ser leitores da Bíblia no futuro. E aí realmente fez todo sentido. A minha filha hoje está com 5 anos. Na época ela era minha aluna na minha sala da EBD. Então, ela, apesar de ter 3, 4 anos, quando começou a pandemia, ela já estava com 4. Já estava com 4. Mas ela já estava na escolinha conhecendo as letrinhas. Então ele disse, olha, a gente chega sempre com um texto áureo e mostra pra eles. Eles estão entendendo alguma coisa? Não. Eu disse pra ele, mas eles perdem o interesse, tio, porque a gente mostra essas letras, eles não entendem. Não, mas depois vai ser diferente. E de fato, foi diferente. Ela tá com 5 anos agora, mas ela já consegue identificar algumas palavras. Ela tá começando a ler e eu sei que isso ajudou. Já tem versículos que ela lê inteiro. Então eu acredito que é ótimo. Então que a gente leia sempre na Bíblia e depois mostre o versículo para os nossos pequenos, tá bom? Então vamos lá. O versículo da nossa aula de hoje se encontra em Salmos. Eita, eu abri aqui agorinha. Vocês tentem deixar marcado, não façam isso que eu fiz agora. É Salmos 145, 18. Na minha Bíblia diz assim. O Senhor está perto de todos que invocam com sinceridade. Olha que bênção. Mas na minha lição diz assim, Ele está perto de todos que pedem a sua ajuda. Eles já trazem de uma maneira mais explicadinha para que os pequeninos consigam entender. Aí vê só, trouxe o texto áureo, né? Para eles poderem visualizar e eu vou lendo devagarinho com eles e mostrando. Ele está perto de todos
que pedem a sua ajuda. Salmos 145, verso 18. Quem é que está perto de todos que precisam de ajuda, de todos que pedem ajuda? Quem é? Se você me pedir minha ajuda, eu provavelmente não vou estar perto. Se eu estiver perto, eu vou poder te ajudar. Mas deixa eu te mostrar agora. Aí eu fui e essa aula eu gravei na sede, tá, gente? Aí lá na sede eu peguei, no dia que eu estava juntando os materiais para levar para gravar, eu pensei, porque Jesus, ele nos ajuda, ele nos dá estratégias. E aí eu lembrei de um bonequinho de Jesus que eu tenho, que fica geralmente naquela prateleira ali, e lembrei de uma bonequinha que eu usei para contar a história de Jairo. E no meio da história de Jairo, tinha a mulher do fluxo de sangue. Então eu peguei o Jesus e essa mulher. E aí eu contei pra eles lá na sede assim, ó. Aqui. Deixa eu pegar o versículo pra vocês também. Ele está perto de todos que pedem a sua ajuda. Então, olha, só Jesus que pode estar perto de todos. A gente pode ter um problema enorme, mas se a gente orar, Senhor, venha cá, Ele vai estar do nosso lado. E a gente tem que ter fé, porque se a gente tiver fé, Ele nos ouve e nos ajuda. Então, Ele está perto de todos que pedem ajuda. Então, eu já comecei a contar que na nossa história de hoje, alguém ia precisar da ajuda de Jesus. No caso da ajuda de Deus. Então, vou mostrar para vocês os recursos agora que eu usei nessa história e depois eu vou contar a história para vocês, tá bom? Esse trimestre, a minha lição vai falar sobre oração. Então, eu usei essa bonequinha aqui, que vocês já conhecem. Ela abre e fecha os olhos. Eu acho ela linda, maravilhosa. Eu sempre quis ter uma, mas eu só tive coragem de fazer quando eu fui gravar na série, porque eu precisava de recursos. Então, ela tá aqui, então eu sempre diz assim, né? Crianças, vamos orar, vamos todo mundo fechar o olhinho. Então, já fecha o olhinho, ora com tua criança e depois abre o olhinho da boneca. Essa boneca não é difícil de fazer. Se vocês quiserem, eu posso depois gravar um vídeo com um passo a passo, tá bom? Agora, tudo isso a gente tem que pedir no comentário, falar lá no Instagram, tá certo? Também fiz pra história de hoje. Não, outra coisa que eu já tinha. Eu tinha essas mãozinhas que foram de um versículo, ó, de outra história. Mas como a gente tá falando de oração nesse trimestre, eu levei as mãozinhas, coloquei em um suporte e ela ficou em pé lá na minha mesa. Pronto, aqui tá em pé também. Mas eu vou tirar porque nesse momento não precisamos. Eu fiz um rostinho lindo, fofo, maravilhoso para ser o nosso patriarca Abraão. Ele tem um encaixe aqui na mão para poder ficar falando com ele assim. Fiz um poço. Agora, esse poço ainda não está terminado. Por quê? Eu queria ter revestido ele de EVA e queria ter feito o telhadinho dele. Se você já é antigo, você já viu uma casinha. Eu fiz o telhadinho dela com círculos de EVA. Então, eu queria ter feito isso no meu telhado do poço. Só que eu não tinha nem EVA marrom para fazer a parte de baixo do poço e nem EVA cinza, que ele seria um poço de pedras. Então, para não ficar uma parte com EVA, outra parte sem EVA, eu resolvi fazer só pintando, ó. Esse aqui é o nosso poço. Ele é todo de palito de churrasco e palito picolé. Aqui o telhadinho dele, olha, eu fiz com tinta, mas ele ainda vai melhorar esse poço. Aqui, ó, é um adesivo. E esse baldinho aqui é um copo descartável cortado pela metade. Nosso poço, ele desce o baldinho. Tá vendo? E ele também sobe o baldinho. Nosso baldinho tem água dentro. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Ela desceu, pegou água. Deixa eu descer mais pra ele ter mais mobilidade. A moça vai descer, vai pegar água e vai dar água. Vendo? Ele tem água dentro.
Essa água que tem dentro é fio de nylon, dá pra ver aqui. E na pontinha do fio eu coloquei EVA glitter em forma de gota, dos dois lados. Então, cada fio de um tamanho. E aí, quando a gente joga, dá a impressão de que está caindo a água. Deixa eu subir aqui. Eu ainda fiz pra essa aula um camelo. E eu tô usando bonecos feitos de rolo de papel toalha. Eu tenho bonecos de rolinho de papel higiênico e dessa vez... E também os maiorzinhos de rolinho de papel toalha. Também tem uns de latinha de batata. Quando eu for usar, eu vou trazer a lata pra vocês verem a lata. E vou mostrar pra vocês o bonequinho pronto, tá bom? Então, eu acho que agora eu já mostrei tudo. Então, a gente vai pra nossa história. Salve, crianças, capaz do Senhor! A aula de hoje é uma aula maravilhosa, a nossa história. Vocês lembram de Abraão? Abraão, ele já foi pai quando já era velho. Abraão, ele era pai de quem? Quem lembra? De Isaac. Muito bem, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, Abraão e Isaac. Abraão percebeu que já era hora de Isaac se casar. Ele disse, não, Isaac já tá numa idade boa, Isaac precisa de uma esposa. E aí, Abraão resolveu chamar o seu empregado mais antigo, porque era seu empregado de confiança. E ali ele chamou seu empregado e ele disse, olha, Isaac vai se casar, ele precisa de uma esposa. E ele, que legal, mas você vai lá na minha terra, na cidade de Nor, e vai procurar alguém de lá. Eu não quero que Isaac se case com as pessoas daqui. Ele tem que casar com alguém da nossa família, alguém da nossa terra. E ele, tá certo, mas e se a moça não quiser vir? Não leve meu filho. A moça vai vir sim, você vai conseguir, porque Deus vai mandar um anjo na sua frente e o anjo vai lhe ajudar. E ali, aquele moço, ele pegou várias coisas. Ele pegou várias coisas como se fossem tesouros. Ele pegou ouro, pegou roupas bonitas e ele foi enchendo os animais. Vocês acham que era qual animal? Lá era uma região de deserto. Então, qual será o animal que ele levou por esse caminho para poder ir com ele? Ele pegou, sabe qual animal? Ele pegou camelo. E vocês acham que foi apenas um camelo? Foi não. Ele pegou, sabe quantos? Ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 camelos. E ele levou esses camelos com bastante coisa. E esses camelos foram com ele até um certo local. E chegando num local, ele encontrou o quê? Ele encontrou o quê, gente? Um poço, uma fonte de água. E ali ele logo orou. E ele orou e disse assim: Deus de Abraão, Deus do meu Senhor, o Senhor pode, o Senhor faz impossíveis. Por favor, Deus, manda uma moça que possa, Senhor, se casar com o Senhor Isaac. Por favor, Deus, que eu peça água e ela dê água para mim e para os meus camelos. Mas, gente, era 10 camelos, era muito camelo. Camelo bebe muita água. Mas ele teve fé e fez essa oração. Ele pediu a Deus. E quando a gente pede com fé, Deus responde. Assim que ele terminou de orar, já chegou uma moça. Ela ia tirar a água. E ela começou a tirar a água lá do poço. Ela foi, pegou a água. E aí ele chegou e disse: Moça, você pode me dar água?
Aí ela olhou pra ele e disse assim, lógico que eu vou te dar água, com certeza. Eu vou dar pra você e para os seus camelos. Vou dar para você e para os seus animais. E ali ela pegou a água e deu para eles. E ela repetiu esse processo. Ai, várias vezes. Subia o balde, dava água, descia o balde, enchia o balde, dava água. E ela fez isso por várias vezes. Até que ela deu água para todo mundo ficou sem sede. E aí ele disse, olha, eu preciso falar com seu pai e com sua mãe. E ela disse, por quê? Pois porque o meu senhor Isaac precisa se casar. E você é a moça certa. E ele foi e falou com a mãe e o pai dela. E eles deixaram ela ir. E ali, ele levou ela para a casa do senhor Abraão. E ela se casou com Isaac. Olha aqui, ó. Abraão lá no fundo, o empregado, os camelos. E o importante é que tudo deu certo. Mas, tia, por que que deu certo? Porque esse moço aqui, ó, ele teve fé. Deu certo porque ele orou. Então, tudo que a gente for fazer na nossa vida, a gente tem que orar. Porque quando a gente ora, Papai do Céu nos ajuda, tá bom? Então, essa foi a nossa história de hoje. Pessoal, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem demorar um pouquinho mais, trabalhar mais com suas crianças, mas vai dar tudo certo. Antes de eu terminar esse vídeo, eu não posso deixar de falar com vocês sobre o nosso versículo. Então, quem lembra? 145 de Salmos 18. O Senhor está perto de todos que o invocam, de todos que invocam com sinceridade. Então, o que eu tenho pra te dizer é que o Senhor tá bem pertinho de você. Tudo que você precisar, não tenha medo. Busque o Senhor. Às vezes a gente acha que é uma coisa tão pequena que tá aperreando a gente, mas Deus se preocupa com o teu pensar, com tudo que você precisa. Deus sabe a tua necessidade. Então, busca Ele com sinceridade e Ele vai te responder, tá bom? Então, não tenha medo. Não tenha medo. Busca o Senhor de todo o teu coração. Era apenas isso que eu queria deixar pra vocês hoje. Eu quero agradecer cada um que chegou até aqui. Se você chegou no final desse vídeo, por favor, deixa teu like. E se você gostou, passa esse vídeo pra alguém que trabalha com as crianças. Pode ser círculo de oração infantil, pode ser EBD, porque assim, essa minha aula é do maternal. Mas você pode estar numa sala maior e ser um dia de contar a mesma história. Então, assim, se você compartilhar esse vídeo, você deixar like, você está me abençoando. E pode ser que você compartilhando, você vai estar abençoando alguém também, tá bom? Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Até a próxima.